Então, vamos ler então o capítulo 18 de João. Vamos começar com os versículos do 1 ao 5. Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Essa é a nossa primeira porção até aqui. Vamos agora para o 12. O 12 está bem do lado. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Agora nós vamos para o 28. Vamos virar a página. Isso, número 28, versículo 28. Até o 30. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Agora nós vamos para o 37, lá embaixo. Lá embaixo? Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vou solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então encerramos o 18, agora vamos para o 19. Aí o 19 está logo abaixo, nós vamos ler do 1 ao 2. Logo ao lado. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. Agora, o 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Até aqui. Então nós vimos aqui, crianças, esse momento, né, em que o Senhor Jesus, ele é preso. A gente somos meninos. Ele é julgado, depois ele é açoitado, né, e crucificado. E hoje, né, todo mundo bem disse aqui, né, nós estamos celebrando a Páscoa. Pode ser que muitos de vocês já saibam o que é Páscoa do jeito que a Bíblia ensina, né? Eu sei. Eu creio que muitos de vocês já saibam. Só um minutinho. Mas pode ser que muitos de vocês, né, que estejam em casa nos acompanhando, não saibam, né? Pode ser que você saiba da Páscoa, que hoje é um dia pra gente festejar, comer coisa gostosa, né? Principalmente chocolate, né? Não é isso que todo mundo fala da Páscoa? Vamos sentar, crianças, por favor? Vamos olhar aqui pra tia.
E nós ouvimos muitas histórias nessa época, né? Já desde o começo do mês a gente ouvindo muitas histórias, e um personagem é muito falado nessa época, né? Mais do que aquele do que a Páscoa diz de verdade, né? Esse personagem qual que é? O coelho, né? Um coelho que me traz ovos de chocolate. Agora, quando procuramos saber o que Deus diz, né? O que Deus realmente ensina, porque quem fez a Páscoa? Pedro. Quem fez a Páscoa? Quem criou a Páscoa? Foi o Senhor Deus, não é? Então, é Deus que é quem vai nos ensinar sobre o que é a Páscoa. E aí, quando a gente descobre o que é a Páscoa de verdade, a gente fica até com vergonha. Por quê? Porque a gente trata um assunto muito importante de uma maneira muito boba, não é? Um coelho que traz ovos de chocolate. Isso é uma história muito boba. Mas é só uma história. Sim, é só uma história. Então, como a tia falou, eu sei que alguns aqui sabem, né, do que realmente a Bíblia ensina e outros não. Quem aqui sabe do que é a Páscoa? Pode falar, Lois. É quando o Senhor Jesus foi crucificado. Sim. E você, Thomas? Quando ele ressuscitou. Sim, também. É uma continuação, né? Ele foi crucificado, ele ressuscitou, e o João? A igreja católica acredita que domingo foi o dia que ele foi crucificado. Domingo é o dia que ele ressuscitou, né? Ele foi crucificado na sexta-feira. E domingo, por isso que o domingo é tão especial para nós, porque nós sabemos que é o dia que o Senhor ressuscitou. E nós também aprendemos já também que a Páscoa aqui, nós vimos na nossa leitura que eles mencionaram Páscoa, não mencionaram? A Páscoa já existia naquele momento, né? Os judeus, eles já comemoravam a Páscoa. Vocês lembram por que os judeus já comemoravam a Páscoa? Porque era a saída do Egito. Isso, porque era a saída do povo do Egito, né? Aí, inclusive, quem ainda não conhece e também quer aprender sobre essa parte tão importante sobre a Páscoa, temos a aula especial do ano passado, né? Que está lá no canal, que pode ser acessada, né? A professora Jennifer, ela falou sobre essa saída do povo do Egito. Mas era só isso? O povo comemorava, né? Que eles eram escravos um dia de Faraó e eles foram libertados, né? Por Moisés. Houve, né, a abertura do Mar Vermelho e o povo passou. Mas o que aquilo significava? Aquilo também ensinava para o povo, mesmo antes do Senhor Jesus vir, que um dia ele viria também para libertar. Mas para nos libertar dos nossos pecados. Muito bem. Fala, Emma. Eu sei de onde veio aqueles ovos de chocolate. Depois a gente fala mais sobre isso. Oi, Lois. O povo de Israel achava que o Senhor Jesus era o rei da terra, que ele ia salvar ele dos romanos. Sim, achavam que ele só ia ser um rei, como um rei que senta num trono, lidera um exército, né? E pede para aquele exército expulsar os inimigos. Mas o Senhor Jesus não era esse tipo de rei. Oi, Isabel. Eles estão brincando. Queridos, vamos prestar atenção aqui na tia, tá bom? Então, é isso mesmo, né? Que vocês disseram. Tá tudo certo, a tia ficou muito contente. Então, quando eu era criança, eu ficava perdida no meio de muitas histórias, né? Por quê? Porque eu não tinha o ensino da Bíblia, eu não ia em igreja nenhuma e eu não lia a Bíblia. Às vezes eu ia na igreja, né, católica, acompanhava ali as festividades, mas eu não sabia aquilo que estava na Bíblia. Então, também passava na TV aqueles filmes que contavam a história do Senhor Jesus Cristo. Então, eu só via muito aquilo que estava no filme, aquilo que as pessoas me diziam. E uma coisa que me marcava muito era que o Senhor Jesus morreu, né? Então, a morte dele me deixava muito triste. Mesmo sabendo que depois ele ressuscitou, como foi que o Thomas falou, a Lois falou, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, mas depois ele ressuscitou. O que é ressuscitar? Ele voltou à vida, ele não ficou morto. Mesmo sabendo que ele tinha voltado à vida, eu ficava pensando muito na morte dele, só ficava pensando nele morto, eu ficava muito triste, né? E quando eu ouvia sobre a sua morte, eu não entendia, né?
E eu ficava muito triste, me perguntava por que ele teve que morrer daquela forma tão terrível. Porque o Filho de Deus, que tinha feito tantos milagres, né? Todo mundo aqui conhece várias histórias dos milagres do Senhor Jesus, que era o próprio Deus, por que ele teve que sofrer tanto e morrer? Mesmo sabendo que ele iria voltar, né? Depois de 3 dias, que ele não permaneceu morto, a tristeza sempre foi maior assim no meu coração, né? E pensar nele crucificado e morto, né, era aquela imagem que não saía da minha mente nem do meu coração. Então, se a gente voltar aqui rapidamente para aquela passagem que nós lemos, quando ele vai até Pilatos, Pilatos era ali o governador, né, romano. Era ele quem mandava ali, era ele quem dizia quem ia ser preso, quem ia ser solto, quem ia pagar o castigo, qual castigo que ia ser. Oi, João. Você não veio essa nariz? Pode, querido, vai lá. Né? Então, o Senhor Jesus foi preso e foi levado até Pilatos. Então, era a Páscoa naquele momento. E tinha um costume na época da Páscoa ali para o povo judeu. Né? E qual era o costume? Pilatos vai dizer aqui: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Nesse momento, era uma oportunidade de um prisioneiro ser solto. O Senhor Jesus era um prisioneiro. Ele tinha sido preso porque ele tinha feito algo de errado? Não, né? Ele foi preso porque os fariseus queriam ver ele preso, né? Ele não tinha feito nada de errado, mas ele estava ali preso. E havia um outro preso junto com ele, chamado Barrabás. E Barrabás, o que diz aqui a leitura que nós fizemos? Que ele era um salteador, ele era um bandido de verdade. Ele tinha feito um crime e ele estava ali porque ele merecia estar. Então, surgiu uma oportunidade para o Senhor Jesus ser livre, não é? E quando eu vi esse momento, eu pensava, agora é a hora, o Senhor Jesus vai ser solto. Mas o que acontece? Ele é solto? Não, né? Ele é nesse momento que é decidido para ele ser crucificado. Mas por quê? E quem foi que decidiu aquilo? Quem foi que gritou e falou? O próprio povo. Então, para vocês verem, né, crianças, o próprio povo, as pessoas que tinham visto os milagres do Senhor Jesus, as pessoas que tinham recebido dos pães e dos peixes que ele multiplicou, as pessoas que viram muitas serem curadas, mortos que voltaram à vida, né? As pessoas que ouviram o ensinamento do Senhor Jesus, as pessoas que receberam ele em festa, quando ele entrou naqueles últimos dias ali, não foi? Vocês lembram dessa passagem? Quando ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho? Todo mundo está fazendo festa, todo mundo está recebendo ele como um rei, né? Dizendo Hosana ao filho de Davi, todos ali, né? Tratando ele como um verdadeiro rei. E essas mesmas pessoas agora estavam dizendo: crucifica-o. Como poderiam escolher então um bandido para ser solto e o Senhor Jesus para morrer na cruz? Não é terrível pensar nisso? Sim. E que se a gente pensa em nós, se nós estivéssemos lá, será que nós iríamos fazer a mesma coisa? Então essas coisas, elas parecem confusas às vezes, não é? E nos deixam ainda mais tristes, porque nada poderia ser feito para evitar o sofrimento e a morte do Senhor. Ninguém poderia surgir ali e soltar ele, os discípulos poderiam se juntar, fazer algo e tirar o Senhor de lá. Mas é aí que a gente deve parar para prestar atenção no que Deus diz em sua palavra. E é nessa hora que nós vemos como o Senhor é tão bom em nos dar a Páscoa. Por quê? Porque o nosso Senhor sofreu e morreu pela sua própria vontade. O Senhor Jesus, ele não foi preso porque ele era fraco, porque ele não teve como impedir, porque ele não era poderoso, né? Ele não sofreu porque ele era incapaz. Todo o exército de Herodes poderia, mesmo se o Senhor Jesus não quisesse, poderia chegar todo o exército ali de Herodes para prendê-lo, que eles não iriam conseguir. Não teria nem mesmo machucado a sua cabeça, se ele não tivesse permitido.
O Senhor Jesus, ele se entregou para que tivéssemos perdão dos nossos pecados. Ele nos amou, entregou a si mesmo, alegre e espontaneamente. Vocês sabem o que é espontaneamente? Não. Uma coisa espontânea, uma palavra meio difícil. Você sabe, Lóis, o que é? Eu sabia, mas eu esqueci. Por exemplo, um exemplo que aconteceu aqui hoje. Eu estava saindo aqui com o microfone, né? Não vi o fio, ele caiu. Acho que eu lembrei. Aí o que aconteceu? De repente? Também, mas aí o João foi e me ajudou, pegou o microfone do chão. Eu não precisei falar, João, pega pra mim. Ele foi espontâneo, ele mesmo deu essa vontade nele. Ele falou, vou ajudar a tia, deixa eu pegar o microfone, né? Ele foi sem precisar alguém falar, né? Ele foi pronto, de repente, né? Caiu, ele já pegou. Então o Senhor Jesus, quando ele foi para a cruz, quando ele foi preso, ele foi de maneira alegre e pronta, né? Ele foi. Por quê? Porque ele sabia que a morte dele ia ser a única forma de nós termos os nossos pecados perdoados. Ele sabia que a sua morte traria salvação a pecadores. E essa alegria de saber que a morte dele ia trazer salvação fez com que ele não se importasse com a humilhação, fez com que ele não se importasse com o sofrimento que ele ia receber. Porque vocês viram aqui, ele foi açoitado. Ele recebeu uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele sabia que a morte dele era um castigo terrível, mas esse seria o castigo no lugar do castigo de todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Para quê? Para que nós não fôssemos para o pior castigo. Qual que é o pior castigo que nós poderíamos receber? Nós? Fala, Lóis. A morte. Todos nós um dia vamos morrer, né? Mas depois da morte nós podemos ir para um lugar muito pior, para o inferno. Então o Senhor Jesus sabia que a morte dele era para que os pecados fossem perdoados. Para quê? Para que nós não fôssemos para o inferno. Então ele foi alegre. Ele foi porque ele tinha com ele, eu vou salvar, né? Ele não teve medo nem tristeza ali. Ele foi prontamente. Isso mostra o grande amor do Salvador. Pois quem pagaria pelo castigo de uma outra pessoa? Não é difícil pensar sobre isso? Quem aqui gostaria de receber o castigo no lugar de alguém? Ninguém, né? Mesmo às vezes sendo uma pessoa muito querida. Eu vou tomar o lugar do meu irmão, do meu melhor amigo. Pode ser que sim. Mas quem tomaria o castigo de alguém que fez algo errado? Ele fala, não, aquele lá merece, ele fez errado, tem que ficar ali mesmo, de castigo. Não é isso que a gente pensa? Né? Quem fez a coisa errada tem que ficar de castigo. Mas o Senhor Jesus, ele não fez nada de errado. Mas ele fala que ele vai tomar o castigo no lugar. Por quê? Porque ele quer salvar, porque ele quer livrar. Muito pior. Eu só estou fazendo isso para vocês poderem entender, né? Essa ação do Senhor Jesus, de tomar o nosso lugar, né? Como pecadores. E ele que nunca pecou, que não cometeu pecado nenhum, naquele momento ali, tomou a culpa, né? Se fez pecador. Então ele foi tratado como culpado quando de nada errado ele fez. Ele se tornou prisioneiro para que nós fôssemos livres. Então quando nós pensamos na morte do Salvador, devemos sim ficar tristes. É algo que tem que nos trazer tristeza. Mas não por olhar para ele e achar que o Senhor Jesus era fraco, que ele era coitado, né? Que não teve jeito. Não. Mas com a morte do Senhor Jesus, a gente consegue ver, como João falou, quando nós pensamos na morte do Senhor Jesus, como o pecado é algo terrível, né? Como o pecado, ele é ruim. E assim, o que a gente faz quando a gente descobre que o pecado é algo terrível? Nós queremos o perdão de Deus. Porque nós sabemos que nós pecamos, não sabemos? Mesmo crianças, né? Mesmo crianças nós cometemos pecado. Então, como nós vemos, nosso Senhor Jesus sofreu desse jeito por causa dos meus pecados, então nós entendemos que o pecado é algo muito terrível, é algo muito ruim. Então a gente começa a desejar o quê? O perdão de Deus.
E o que o Senhor passou na cruz deve nos fazer lembrar de mais uma coisa, do lugar terrível que Ele nos livrou, do inferno. Se o inferno não existisse, o Senhor Jesus não teria por que ter morrido na cruz, não é? Então o Senhor Jesus veio e morreu para nos livrar do inferno. Então nós devemos lembrar que hoje nós escutamos muito por aí que o inferno não existe, né? Que tudo que nós fazemos de errado nós vamos pagar aqui nessa vida. Sim, nós vamos passar sim por coisas difíceis devido aos nossos pecados aqui, mas ainda vai ter um castigo muito pior depois que a nossa vida se acabar. Então, o castigo de sua morte foi para que nós não fôssemos para o inferno. Mas quando entendemos isso e buscamos o perdão do Salvador, o que acontece? Aquela tristeza se transforma em alegria, não é? Uma imensa alegria enche o nosso coração, pois a sua morte ela foi necessária, né? Se o Senhor Jesus tivesse escapado aquele dia, se não estivessem escolhido a Ele, nós não teríamos perdão e não iríamos para o céu um dia. E sabemos que tudo isso é verdadeiro. Por quê? Porque o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus ele não continuou lá na tumba, no sepulcro. Ele voltou à vida. Depois de 3 dias de sua morte, o seu sepulcro foi encontrado vazio. Na leitura da semana que vocês vão receber, vai ter mais versículos. E vocês vão ver mais detalhes e mais para frente também. Então, depois de 3 dias, o seu sepulcro ele foi encontrado vazio. Exatamente um domingo como esse que nós estamos hoje. Assim, devemos sempre lembrar que Ele está vivo, Ele não está mais morto, e Ele está pronto a salvar a qualquer um que vai até Ele, para ter o seu perdão, né? Por isso, que nós devemos sempre pensar, eu já fui até o Senhor Jesus Cristo? Eu já entendi que o pecado é essa coisa horrível que levou Ele à cruz, né? Então, se nós ainda não fomos, não fizemos isso, nós temos que ir ainda hoje. Isso é muito mais importante do que comer um ovo de chocolate. Jesus continua o mesmo, pronto e alegre em salvar todo pecador que se arrepende, né? Essa mesma prontidão que o Senhor Jesus teve em ir para a cruz, em salvar essa alegria, é a mesma hoje, né? Mas Ele já morreu. Ele já veio, já ressuscitou. Então nós temos que ir a Ele em oração, né? Rogar o perdão dos nossos pecados. Fala, Thomas. Tia, tá brincando. Então, vocês entenderam bem o que é a Páscoa? Mas quando é só comer ovo de chocolate, né? A gente pode comer chocolate quando a gente quiser o ano inteiro, né? Ovo? Essas histórias, crianças, elas acabaram sendo formadas, né, no passar do tempo. Comer ovo de chocolate até no verão. Sim, qualquer época, né? Até no Natal. No Natal, Comer peru no Natal. no aniversário, né? Pode comer até qualquer dia. Pode comer qualquer dia. Sim, porque essas histórias, por mais que elas são divertidas, ou às vezes tem até algum ensino positivo de alguma coisa, elas tiram a nossa atenção daquilo que é verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós nunca vamos para Ele para pedir perdão. Nunca, nunca, nunca vamos, nunca vamos. E o que acontece se nós nunca vamos ao Senhor Jesus? A gente não vai ter o que é o melhor, que é a salvação. E a nossa vida pode durar bastante ou não. As pessoas nem todas morrem velhinhas, não é? É por isso que nós temos que buscar o Senhor ainda pequenos. E nós aprendemos que as crianças, elas entendem melhor que as pessoas grandes. E que o Senhor Jesus, Ele tem um grande prazer em receber as crianças. Então nós sempre temos que lembrar, Ele está vivo. Nós não podemos vê-lo, mas Ele está vivo. E aí nós podemos buscá-lo. E Ele vem ao nosso encontro quando nós oramos a Ele. E Ele responde às nossas orações se nós oramos com o coração sincero, com vontade mesmo, de ter o perdão, de mudar, de não mais cometer pecado. Então, que nós podemos pensar sobre isso, né? E
e lembrar de como o Senhor é bom, como Ele é amoroso, né? Porque Ele veio para sofrer no nosso lugar. E essa que é a Páscoa, né? A palavra Páscoa em hebraico quer dizer passar por cima. Vocês lembram disso? Né? A morte, que é a condenação, porque um dia todos nós vamos morrer. Mas naquele dia, né? E aquele dia que talvez eu iria para o inferno, eu não vou, né? Que é a morte eterna. Então, a morte ela não vai me atingir, ela vai passar por cima, ela vai desviar o caminho. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele vai me proteger com aquilo que Ele fez na cruz por nós, né? E isso é maravilhoso, crianças, porque vocês já sabem, né, o que é a Páscoa.